Hoje vamos falar sobre o Juizado Especial Cível e contamos com a presença do Dr. Vinícius Rodrigues Vieira, que é o juiz de direito responsável pelo juizado aqui da Comarca de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, é um prazer estar aqui, sempre bom atender aqui aos convites que são feitos aqui, sempre visando a divulgação do trabalho do Juizado Especial Cível, que é um trabalho eminentemente social, abrange aquelas pessoas necessitadas, muitas vezes sem condições de contratar um advogado e, portanto, uma vara em que viabilizou o acesso à justiça àquelas pessoas necessitadas. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, como que é a estrutura do juizado? Porque aí o telespectador está ouvindo, ele não sabe identificar o que é o juizado, é o fórum, não é o fórum? Como é que funciona essa estrutura dele hoje? O Juizado Especial Cível é uma vara, evidentemente, onde está instalado o Juizado Especial Cível. Isso ocorre já no estado de São Paulo, em grande parte das comarcas. Às vezes, com uma vara cumulativa, com uma vara comum, ou seja, um mesmo juiz atua no juizado e atua também na justiça comum, fazendo causas de família, fazendo causas criminais, fazendo causas cíveis, de forma geral. Em comarcas maiores, o Tribunal de Justiça determinou a instalação de varas específicas de juizados, como é o caso do nosso caso aqui de Ribeirão Preto, onde existe uma vara exclusiva do Juizado Especial Cível, como também existe uma vara exclusiva do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Portanto, é uma vara que atua junto com a Justiça Comum, porém com um juiz diverso. Mas, como em qualquer local, ela atua dentro do fórum, faz parte do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. O senhor falou agora há pouco, não precisa do advogado? Não necessariamente em causas até 20 salários mínimos. Ou seja, a pessoa ela tem a opção de contratar um advogado ou se socorrer da assistência judiciária para essa finalidade, ou, caso não deseje, pode simplesmente comparecer ao setor de triagem do Juizado Especial Cível e nas unidades anexas ao Juizado Especial Cível e fazer ali uma reclamação. O que é uma reclamação propriamente dita? É uma conversa que a pessoa faz a um funcionário que está habilitado a redigir, a tomar por termo aquela reclamação e como se fosse uma petição inicial feita pelo próprio advogado. Claro que não com conteúdo usual feito por um advogado. É um conteúdo mais simples, singelo, mas que nessa petiçãozinha se esclarece todos os elementos da reclamação e que viabiliza, inclusive, por parte da pessoa contra quem se move essa ação, um entendimento daquilo que está sendo discutido no processo. É muito interessante, acho que muita gente não sabe dessa necessidade de não ter que ter o advogado, né? Que às vezes o próprio entrave do cidadão chegar ao judiciário é o advogado, né? Exatamente. E o juizado lhe abre essas portas. Exatamente. Aliás, essa talvez tenha sido a origem, a motivação do Juizado Especial Cível. Aliás, anteriormente chamava-se o Juizado de Pequenas Causas. Até hoje, muitas vezes falam, eu vou ali no Pequenas Causas fazer uma reclamação. Na verdade, hoje em dia, ele está indo ao Juizado Especial Cível da comarca onde reside. O que acontece? A pessoa vai até ali, faz a reclamação, tem uma audiência marcada praticamente instantaneamente, nos próximos 30 dias, 15 dias, dependendo, é claro, da pauta da pessoa. Bem rápido, então. É rápido. Ele tem a função do juizado é a celeridade. Um dos princípios do juizado é a celeridade. O que o legislador, o criador do juizado, quis com isso? Olha, quis que essas demandas não tivessem complexidade, de forma que deveria ter um julgamento rápido, célere. Inclusive, uma das formas até de acabar com a tal morosidade tão criticada da justiça que de fato acontece. Quer dizer, a pessoa não procura o judiciário sabendo que vai demorar. Às vezes sim. E aí o juizado entra nesse setor, então. Exato. E também para atender aquela demanda que não seria interessante até mesmo para a contratação de um advogado. Nós vamos dizer casos claros. Uma pessoa que tem um cheque de 30, 35 reais, mesmo um pouco mais, 100 reais. Como é que essa pessoa iria contratar um advogado, pagá-lo, evidentemente, porque tem que receber a necessária retribuição, por uma causa de um valor singelo? O que ele faz? Ele faz a reclamação direto no juizado. Até 20 salários mínimos, não necessita do advogado. E custas do processo? Tem as custas? Não. Juizado não há custas de hipótese alguma. O que vai acontecer é que
Se a pessoa for vencida, se o autor for vencido, caso queira recorrer, aí sim haverá a incidência de custos de preparo. E o tribunal, existe o senhor julga aqui em Ribeirão Preto. Isso. Da decisão do senhor cabe recurso. Cabe. A quem que se recorre dentro do juizado? Tá. Pela estrutura do juizado, pela estrutura criada pela Lei 9.099 de 1995, cabe o julgamento ao denominado colégio recursal. É como se fosse o Tribunal de Justiça da Justiça Comum. Correto. Então tá, no nosso caso, a denominação é colégio recursal. Ele é formado por juízes da região, não por desembargadores, que apreciam então as decisões de primeira instância, ou seja, do juiz, do juizado especial civil. E isso faz com que até seja mais rápido o julgamento. Porque hoje o Tribunal de Justiça, para julgar um recurso, é 5, 6 anos. Né? A conversa é exatamente essa, né? Os comentários de colegas, advogados, amigos, indicam exatamente essa situação, inclusive como crítica, motivando até a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo metas de julgamento, obrigando julgamentos antigos. Eu sei que todos os advogados devem estar numa situação como essa, processos parados há muito tempo. O juizado especial não, ele tem um julgamento muito mais célere, mesmo em grau de recurso. Existe algum limite de recursos ou os mesmos recursos da justiça comum pode ser aplicado dentro do próprio juizado? Não, há uma limitação de recursos. No juizado, isso talvez deve fazer o processo ser mais rápido, né? Possivelmente. Por exemplo, o agravo, é questionável a existência de agravo no instrumento em causas de juizado. Por quê? Bom, porque essa lei que eu mencionei, a Lei 9.099 de 1995, ela estabelece claramente a existência de 2 recursos, embargo de declaração e recurso extraordinário. Há uma pequena ressalva a fazer nesse aspecto. E qual seria essa ressalva? Bom, recurso extraordinário em juizado, como nós estamos tratando de assuntos de pequena complexidade, é praticamente impossível que uma causa diga respeito a uma situação constitucional que viabilize o recurso extraordinário. Então, ele existe na lei, na prática, francamente, nunca vi acontecer. Eu vi recursos chegarem ao Supremo Tribunal Federal e não sendo conhecidos exatamente por falta de condição. E o agravo de instrumento, os embargos de declaração, que praticamente não mudam muita coisa a nível de recurso. O que acontece, então, o que eu quis dizer de ressalva? É notório que os juizados, principalmente o colégio recursal, por não envolver desembargadores, muitas vezes juízes de primeira instância ou instância inicial, atualmente pessoas às vezes até com pouca experiência, às vezes no calor ali de um julgamento, alguma coisa assim, acaba tomando uma decisão que contraria posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O que eu quero dizer com isso? Bom, recurso especial que viabilizaria uma apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça não existe. Porém, muitas vezes, como eu volto a insistir, ocorreram diversas decisões que contrariavam a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Então, visando permitir uma apreciação pelo STJ, a lei que criou os juizados da Fazenda estabeleceu em um dos seus artigos, salvo engano 14, não tenho agora em mãos, a possibilidade de essas decisões passarem a ser questionadas junto ao STJ. Isso se faz por intermédio de uma reclamação. Okay. Caso bem clássico, que eu me reservo aqui a possibilidade de dizer, foi o caso da tal assinatura mensal da telefonia fixa, né? Fixa. Como é notório, foram centenas, talvez milhares de ações do mesmo tipo, não só na Justiça Comum, como também no juizado. Eu mesmo tive a oportunidade de julgar milhares de ações como essa e existiam essas ações quando eu me promovi aqui em Ribeirão Preto há cerca de 6 anos. Pois bem, hoje em dia existe súmula de jurisprudência do STJ dizendo que é legal a cobrança da tal assinatura, sem querer entrar no mérito do posicionamento. Se é certo ou se é errado. Não é o caso de decidir, de falarmos a respeito disso, mas há uma posição do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso. Aliás, o próprio Colégio Recursal, no caso de São Paulo, editou um enunciado, como se fosse uma súmula a respeito desse assunto, também mantendo o mesmo posicionamento do STJ.
Pois não é que existem algumas decisões, às vezes até da própria cidade de São Paulo, né, da comarca de São Paulo, às vezes de outros locais, de outros estados, dizendo que essa assinatura é ilegal, essa cobrança é ilegal, e mandando devolver de forma dobrada, isso e aquilo. O que aconteceu? Quando essas empresas de telefonia fixa tomaram conhecimento da decisão, fizeram uma reclamação, o STJ, o que não seria possível pela lei 9.099, mas que passou a ser possível por força dessa brecha na nova legislação. Então, tá. Respondendo então diretamente a pergunta, quais recursos tem? Bom, recurso extraordinário e os embargos de declaração. Só que, quando a decisão, seja de primeiro grau, seja do colégio recursal, contraria uma posição definida do Superior Tribunal de Justiça, é passível de uma reclamação junto ao STJ. E as causas que versam dentro do juizado devem ser causas que se assemelham de um processo para o outro, né? Quais normalmente são as reclamações que aparecem no juizado que o senhor já teve a oportunidade de julgar? Tá. Existem algumas demandas de massa. Como eu mencionei, o caso da assinatura mensal foi clássico, foi praticamente a primeira a nível de demanda de massa mesmo. São milhares de ações, milhares mesmo, não há como deixar de negar. Posteriormente, os tais planos econômicos, a cobrança de caderneta de poupança, de valores não pagos. 89, 91, 92. Isso começou em 87 com o plano Bresser, posteriormente o plano Verão, de 89, janeiro, fevereiro de 89. O Collor 1, Collor 1 e Collor 2. Depois, graças a Deus, acabou. Até porque houve uma estabilização da moeda, isso é tudo culpa dos problemas econômicos daquela época e que acabaram sobrando, repercutindo no Poder Judiciário. Tirando esse tipo de causa, briga de vizinho, batida de carro? Sim, bastante, muita colisão de veículos. Atualmente, mais uma demanda de massa, esqueci de dizer, o caso dessas cobranças de tarifas feitas por empresas de leasing, arrendamento mercantil, de forma geral, têm sido bastante questionadas no Poder Judiciário, evidentemente também no Juizado Especial Civil. E o importante, acho que é bom frisar isso, né? O cidadão não precisa procurar o advogado. Eu acho que isso que abre as portas, eu acho que torna o juizado interessante. Muito interessante, muito interessante. Como o senhor disse, num cheque de R$35, que advogado vai pegar essa causa? Não tem cabimento. E às vezes você acaba largando esse título, esse R$35, R$50, isso. R$80, né? É a tal demanda reprimida. Questões que estavam ali, a pessoa tinha um direito a reclamar e não reclamava porque não havia o acesso ao judiciário a respeito dessa possibilidade. Cobrança, vai pagar taxa judiciária de uma causa de R$35, coisa inadmissível. Então, o justiça paga? Como? Não paga nada, não há custos de oficial. É isenção de custa mesmo. Completo. Porque hoje, se você soltar uma ação no fórum comum, na justiça comum, tem a taxa inicial, que me parece que R$80, isso. O oficial de justiça vai gastar uns R$20, R$30 mais ou menos. Quer dizer, então, por baixo, um mínimo aí de custas, vai dar uns R$100. Exatamente. Quer dizer, de repente, o título de 150 não compensa. Não compensa. E então, o juizado... É o caminho que nós buscamos, que nós incentivamos para que haja realmente justiça. Não é possível que uma pessoa tenha um direito e não possa ser exercido. Tem que exercê-lo, seja de uma forma, seja de outra, seja com um advogado, seja sozinho, mas essa pessoa tem o direito de fazer uma reclamação perante o Poder Judiciário. E tem subido, tem aumentado ano a ano, ou esse número não se altera? De início, sim, o número aumentou gradativamente, aliás, substancialmente. Por quê? Porque era uma vara onde não havia um juiz titular. Então, vamos dizer que os trabalhos não estavam do agrado do maior interessado, que é a população, a OAB, de forma geral. Olha, a vara não está tendo uma movimentação adequada. Então, não vou entrar com ação nessa vara, vou entrar com ação na Justiça Comum. Então, com a instalação da vara, em agosto de 2005, e com uma maior dinâmica no serviço, houve sim um aumento substancial de processo. Claro que aqui nós não podemos esquecer que já estavam valendo, já estavam existindo essas ações de telefonia, de assinatura mensal e também de planos econômicos. São demandas de massa que motivaram aqui um grande número de distribuição. Hoje, posso dizer que o número parece estar reduzindo, parece estar diminuindo. Hoje nós estamos contando com cerca de 4.400 processos até o momento, o que, perto daquilo que já foi, cerca de 9.000, 9.500 em um ano, parece bastante adequado. Ok.
Doutor, nosso tempo acabou. Quero convidar o senhor para novas oportunidades, com novas palestras que pode nos brindar. E ao nosso telespectador, participe do nosso programa nos mandando opiniões e até mesmo sugerindo temas. Nosso endereço eletrônico está abaixo, é tvunaerp@unaerp.br, e convidamos para o nosso próximo encontro. Obrigado.